Mas vamos saber o que Samuel Barbi, nosso colunista de educação financeira, fala sobre isso do ponto de vista econômico, né? Porque hoje é dia da coluna Mundos e Fundos. Mundos e Fundos, com Samuel Barbi. Boa tarde, Samuel, Olá. querido. Tudo bem, Fernandinha, Ale? Boa tarde para toda a comunidade radioquestense. Boa tarde. Então, Samuca, a gente está aqui discutindo esse assunto de hoje, que vai casar também com o seu assunto aí, desses dias de semana, né, de folga, tirar mais um dia de folga para a galera. Claro que já foi discutido aqui que não serve para todas as áreas, ainda está um embrião aí em várias, principalmente em empresas de tecnologia, né? Mas como é que ficaria isso, Samuca, do ponto de vista econômico? Sei lá, é uma coisa viável, não é? Fernandinha, tudo é uma construção social, né? Eu acho interessante porque a gente tem que voltar um pouco na história, porque a história ajuda a gente a entender o presente, né? Se a gente for pensar, tem só 100 anos que que a semana tem 5 dias, né? Então, de segunda a sexta, 8 horas. Então, é uma construção muito recente, né? Se você voltar um pouquinho antes, na época da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 18, 16 horas por dia. Era normal criança trabalhar. Então, você vê que, assim, existe uma transformação social que as pessoas, ao longo da produção de riqueza, ao longo do tempo, elas vão se tornando um pouco mais demandantes de qualidade de vida, de saúde, né, de diversas outras coisas. Então, acho que a gente está passando agora por um outro movimento, né? É um movimento de retransformação e ressignificação que está sendo trazido muito em função da própria tecnologia, né? Então, assim, é viável a pergunta que você fez? Sim, é viável, talvez não para todo mundo. Como que esse cálculo de viabilidade ele se dá, né? A gente tem que calcular o seguinte, olha, na Revolução Industrial, para lá a época do Fordismo, né, que foi em 1920, quando a semana foi inventada, digamos assim, a gente teve uma transformação de produtividade muito grande, né? Então, as pessoas elas passavam a ser entendidas não somente como unidades produtoras, né? A gente não estava mais falando de um movimento escravista, mas a gente estava falando de um movimento de as pessoas estarem sendo inseridas num mercado que estava sendo criado. Então, o Fordismo, o que ele trouxe? Ele veio trazer para a gente uma concepção de que, olha, as pessoas elas produzem, tá? Mas elas também são consumidoras. E por serem consumidoras daqueles produtos, elas têm que ter salário, elas têm que ter condição de vida que acompanhe também o trabalho. Então, a gente está tendo agora esse movimento. Onde? No campo de tecnologia. Porque o campo de tecnologia, a produtividade é muito importante. E não somente as horas de trabalho. É verdade. Com certeza, mas isso que você está falando sobre o Fordismo, né? A gente está vivendo um começo, um embrião de uma outra quebra de paradigma, né, em relação ao trabalho, né? Se vai ficar só na área da tecnologia, a gente não sabe, né? Se outras profissões vão conseguir incorporar isso, mas é um começo, né? Como foi um começo há 100 anos, né, atrás. Exato, você ter final de semana já foi um grande ganho, né? Então, eu penso assim, tipo, todo o cálculo ele tem que passar por uma questão de custo-benefício, né? O custo, ele está ponderado em que, se você tiver um dia a menos de trabalho, você vai ter menos horas. Então, isso significa que você vai ter que ser mais produtivo nas outras horas que sobraram. Isso vale muito para qualquer campo que trabalhe com criatividade. Eu vou dar um exemplo básico, assim, né? Tipo, a gente que trabalha, por exemplo, com comunicação, ou que a gente trabalha produzindo conteúdos. Antes, eu não tinha acesso a todas as pessoas. Hoje, com a internet, eu tenho acesso a muito mais gente. Então, o que a gente faz? Tipo, vou produzir um texto. Se eu sento numa hora que eu estou cansado e vou produzir um texto, às vezes eu posso demorar 8 horas para produzir um texto. Agora, se eu sento na primeira hora do dia, quando minha cabeça está boa, está excelente, às vezes eu posso gastar 1 hora para produzir o mesmo texto, para produzir o mesmo conteúdo. Então, qual que é a questão? Eu tenho uma relação ali que as horas de trabalho não importam tanto. O que importa é a sua cabeça estar bem, a sua criatividade estar funcionando para você conseguir produzir aquilo que você vai vender, aquilo que é o seu conteúdo efetivamente. Agora, se isso não tem relação, né, se a gente está falando do campo indústria ou do campo comércio, por exemplo,
Um campo indústria ou campo comércio dificilmente vai ter uma disrupção nesse nível, né? De falar assim, olha, 1 hora de trabalho vai equivaler a 8 horas de trabalho, porque a produtividade da pessoa melhorou, né? Então, isso é muito difícil de você transpassar, dependendo para outras escadas, né, da população, como o próprio pessoal estava comentando aí. Tem gente que quer que a semana seja maior, tem gente que quer que a semana seja menor, né? Porque são diferentes pontos de vista. E tem uma coisa também, né, Samu, que você está falando aí de comércio, eu fico pensando, né, as pessoas ganham por dia, né, no comércio. E aí você tirar um dia, é isso, para alguns setores isso pode ser prejudicial, né? Exato, e eu acho que o legislador tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque a gente tem aqui um exemplo que eu acho legal de trazer, que é o exemplo de um projeto de lei da Califórnia, né? Lá na Califórnia, eles estão querendo regulamentar isso, mas meio que a fórceps, pelo menos nesse projeto de lei, que meio que passa todo mundo de 40 horas semanais para 32 horas semanais de trabalho, né? E assim, a ideia é que todas as empresas que sejam maiores do que 500 funcionários tenham esse tipo de escala de trabalho. E isso pode ter diversos efeitos na economia, né, gente? Eu acho que, assim, um ponto básico da educação financeira, do que a gente faz, é tentar explicar para as pessoas que a gente tem que ter um compasso, a gente tem que ter um equilíbrio. Quando a gente diz o seguinte, olha, vamos reduzir as horas de trabalho num campo como a indústria. Reduzir as horas de trabalho significa o que na indústria? Significa você ter um aumento das pessoas empregadas, talvez, só que aqui, sem reduzir o trabalho, sem reduzir o salário, né, sem ter impacto no salário, eu teria o seguinte, olha, eu tenho um aumento de custos na indústria. E, em última instância, um aumento de custos na indústria significa um aumento de preços, porque não teve o correspondente na produtividade. Esse aumento de preço significa inflação. Então, você reduz as horas de trabalho, não muda o salário, mas efetivamente o seu poder de compra cai. Então, a gente tem que ter essa noção. No campo da tecnologia, por que isso está dando certo? Porque no campo da tecnologia tem economia de escala, que é o que a gente fala. Você pode trabalhar menos horas e produzir muito mais, e entregar muito mais. Então, você consegue ter aumento de produtividade e aumento de faturamento. Em outros campos, isso talvez não seja possível, e esse eu acho que é o maior limitador para essa redução de horas. Eu tô achando que vai ser difícil sair da tecnologia mesmo, pelo que explicou Samuel. É o que ele tá só com a galera da TI. É o capital, na verdade é com quem trabalha muito com capital intelectual, né? Que é o que vale, né? Na verdade, isso aí é de fato você precisa estar com a sua cabeça, quer dizer, todos nós, né, gente? Todos nós precisamos estar com a cabeça saudável para trabalhar, seja em qual for a área. Mas no caso de quem trabalha, o capital é o intelecto, né? De fato, precisa ter talvez esse respiro aí. Muito bom, Samuca. Ô, Samuca, só um adendo aqui para fechar, nada a ver saindo desse assunto, que a gente também falou aqui sobre o Elon Musk e a queda da Bolsa de Valores em relação ao Twitter. Você viu isso? Vi sim, acompanhei. A galera deve estar desesperada, hein? Mas é aquele negócio, né? A gente não pode comprar ação ou comprar com base em rumor, sabe? Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. O investimento, ele é aquela situação de você plantar para o futuro. Você não planta pensando que vai chover amanhã porque alguém falou que vai chover amanhã e só assim que você vai conseguir colher o fruto, né? Você está plantando para tempos, você está plantando para gerações, você está plantando, né, uma árvore que um dia você vai poder sentar debaixo da sombra dela. Então, assim, uma dica que eu dou como economista é, por favor, pessoal, não compre rumores. Rumores tendem a dar errado. Tá certo. Samuca, um beijo pra você, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Valeu.